Vamos dar um giro pelas regiões do estado. Quero começar esse bate-papo agora com a Laura. Laura, parece que teve coletiva aí na capital hoje sobre o assunto. Conta pra gente. Teve sim, Elias, e eu vou trazer aqui uma boa notícia, porque segundo o secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, o estado vai começar a vacinar as crianças a partir deste sábado. É a previsão que o secretário Fábio Baquerete deu nessa coletiva de imprensa que aconteceu aqui em Belo Horizonte hoje mais cedo. Então, boa notícia. Finalmente, as crianças de 5 a 11 anos de idade vão começar a receber esses imunizantes. Segundo o secretário Fábio Baquerete, o Ministério da Saúde comunicou que deve enviar 110 mil doses até amanhã aqui para Minas Gerais. Os primeiros municípios que devem receber esses imunizantes devem ser aqueles aqui da região metropolitana, porque primeiro esse lote, esse contingente de vacinas chega pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins. E aí depois esses imunizantes ficam armazenados num galpão da Secretaria de Estado de Saúde no bairro Gameleira, e de lá é feita toda essa distribuição para as vacinas chegarem para todos os municípios de Minas Gerais. Alguns deles vêm buscar as vacinas aqui em Belo Horizonte, ou em outros casos o governo do estado envia também esses imunizantes. Então, esse trabalho, essa entrega de doses para as crianças começa a acontecer já nesse fim de semana. Até o momento, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não confirmou se já vai iniciar a aplicação das doses das vacinas para as crianças. E nessa mesma coletiva de imprensa, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, disse também que, apesar da vacinação para os menores de 12 anos de idade já começar, as escolas estaduais não vão exigir o comprovante de vacina contra a Covid para que os estudantes possam frequentar as unidades educacionais. Então, essa não vai ser uma exigência, apesar de que o secretário recomendou fortemente que todas as famílias vacinem as suas crianças. Até porque, apesar de serem mais jovens, né, não estarem no grupo de risco, pelo menos a maioria das crianças que não tem nenhum tipo de doença, apesar disso, é muito importante que elas também estejam imunizadas, porque assim a gente reduz o índice de transmissão da Covid-19, reduz os riscos de pessoas internadas, de pessoas morrendo por conta dessa doença. A gente fica um pouquinho mais perto de sair da pandemia à medida que mais pessoas estão sendo vacinadas, Elias. Então, nessa coletiva de imprensa, foi para trazer esse anúncio, principalmente, sobre a imunização dos pequenos e também essa recomendação do governo do estado para os pais e responsáveis levarem as crianças para os postos de saúde nos próximos dias. E aí fique atento ao calendário que a prefeitura da sua cidade vai divulgar daqui para frente, para que você possa imunizar a sua criança, você que tem alguém, uma pessoa menor de 12 anos de idade dentro de casa. Essa é a boa notícia do dia, pelo menos um respirozinho no noticiário que está tão pesado, né, Elias? Essa novidade aqui para Minas Gerais. Ô Laura, notícia maravilhosa. Eu não pedi permissão a ela para contar isso, mas hoje a gente conversando aqui na redação, a nossa editora-chefe, a Patrícia, ela falou que ficou muito emocionada, porque ela tem 2 filhos que são adolescentes também, abaixo dos 12 anos. Ela não esperava esse momento de vacinação. E aí, Sabrina, eu fiquei me perguntando, né? Quantas mães também não devem ter se emocionado com essa notícia, com essa informação? Por isso, precisamos nos vacinar e também vacinar nossas crianças, não é verdade, Sabrina? Concordo plenamente. É um momento de muita emoção para os pais que querem realmente ter os filhos mais seguros, né, através da vacinação, que é uma medida coletiva e que tem dado muito resultado aqui na nossa região. Elias, quando a gente fala da vacinação, a gente fala de boletins epidemiológicos aqui batendo recordes nas nossas cidades, mas o número de hospitalizações diminuindo. Então segue a máxima de que a vacinação tem um potencial muito grande para livrar a forma mais grave os pacientes. E eu peço permissão a você, Elias, e a todos para fazer aqui um serviço de utilidade pública em relação à Covid, porque os números estão aumentando muito aqui nas cidades da nossa região. Para você ter uma ideia, Barbacena teve agora no boletim divulgado agora há pouco 140 confirmações em um dia. Então o coronavírus está se espalhando de uma forma muito rápida. A Omicron, né, tem esse poder de transmissibilidade e por isso algumas mudanças foram
necessárias aqui na nossa região. Em Barbacena, por exemplo, nós tínhamos o Hospital Imaípe como referência para essas testagens, para a porta de entrada, e agora essa questão vai mudar. Agora as pessoas podem procurar, né, como referência de atendimento o posto do bairro Funcionários, lá que vai funcionar o Centro Covid, separado das outras patologias que serão atendidas no Hospital Policlínica Maternidade, para desafogar um pouquinho essa questão clínicas dos hospitais da cidade. Da mesma forma acontece na cidade de Antônio Carlos. Se para você que mora na cidade de Antônio Carlos e tiver com alguma síndrome respiratória, sintoma de Covid-19, existe o Centro de Convivência, que fica pertinho da Câmara Municipal, vai funcionar de 8 às 5 da tarde. Lá, separadamente de outros atendimentos clínicos, o paciente vai poder fazer testagem, vai passar aí por um atendimento médico, separadamente, para não ter nenhum problema e os atendimentos serem bem direcionados no município. Agora, em relação à cidade de Barroso, todo mundo ficou se perguntando sobre o número, né, que está realmente batendo recorde na cidade, onde 208 pessoas estão em isolamento, Elias. Mas a prefeitura já está tomando todas as providências também, inclusive de reforçar, melhor dizendo, os cuidados sanitários no município. Além disso, também 17 novos casos foram registrados na cidade de Alfredo Vasconcelos e o gestor público ainda espera que o poder do governo faça com que as pessoas tenham ainda medidas mais restritivas para poder diminuir um pouquinho o número de contaminados nas cidades aqui da nossa região. Então, a notícia que nós temos sobre a vacinação infantil é que ela deve começar agora, nessa semana que vem, a partir do dia 17 nas cidades. Muitos agentes de saúde estão passando por treinamentos para fazer a imunização nas crianças e realmente a gente fecha com uma notícia muito boa, porque o que mais esperamos é que essa imunização chegue a muitos e muitos e muitos e muitos brasileiros. Elias. Com certeza, Sabrina. E um alerta também que a Fiocruz agora à tarde também divulgou a situação de que várias regiões estão com aumento de ocupação em UTI com muita atenção. É o caso, por exemplo, de Pernambuco e algumas capitais. Entre as capitais, Pernambuco está com 82% no estado de UTI cheias e as capitais estão aí Belo Horizonte também com 84%, Goiânia, Fortaleza e Recife. Ou seja, é preciso estar atento, você que mora também aí na região metropolitana. Isso é um alerta da Fiocruz. Ricardo Ribeiro, alguma novidade também da vacinação na Zona da Mata? Juiz de Fora divulgou nesta quinta-feira o calendário de vacinação aí para crianças de 5 a 11 anos. E esse calendário começa na semana que vem, tá aí, ó, quinta e sexta-feira da semana que vem, 11 anos. Na segunda e na terça-feira, entre os dias 24 e 25 de janeiro, crianças de 10 anos, crianças de 9 anos. Na quarta-feira, dia 26 e na quinta, dia 27 de janeiro, crianças de 8 anos. Na sexta-feira, dia 28 de janeiro, e na segunda, fechando o mês de janeiro, dia 31, também de 8 anos. Crianças de 7 anos, terça-feira, dia 1º de fevereiro e quarta-feira, dia 2. Crianças de 6 anos, quinta-feira, dia 3 de fevereiro e na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, e fechando as crianças de 5 anos, na segunda-feira, dia 7 de fevereiro e na terça-feira, dia 8 de fevereiro. Lembrando que isso depende, claro, da disponibilidade do imunizante, dependendo da quantidade enviada aí para os municípios, para que a prefeitura possa manter esse protocolo. A prefeitura aqui de Juiz de Fora não vai atender a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde em relação às prioridades, às comorbidades indígenas para vacinação. Ela decidiu fazer em duplas de idades, começando de cima para baixo, de 11 até 5, para tentar acabar o mais rápido possível com esse esquema vacinal aí dessa faixa etária. Bom, um outro ponto que eu queria destacar nessa coletiva que a Laura trouxe as informações aí do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, é que foi revelado aí os casos de plurona em Minas Gerais, que é aquela co-infecção de Covid e de influenza numa mesma pessoa, e Juiz de Fora, infelizmente, lidera o número de casos. São 5 casos confirmados aqui em Juiz de Fora. É a cidade que mais apresentou, mas, segundo o próprio secretário, são sintomas que têm se apresentado leves, não há necessidade de internação, isso motivado, segundo ele, pela vacinação em massa, a vacinação que se estendeu aí por todo o estado. E outro ponto que eu queria destacar, a Laura falava também sobre a questão da vacinação e o não
não a obrigatoriedade, né, do cartão de vacinação para as crianças, eu só lembro o seguinte, e aí a vacinação para adulto fica a critério do adulto, não há uma obrigação. Mas em relação à criança, entra um ponto que vai gerar polêmica nos próximos dias, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem claro num dos seus artigos de que é responsabilidade dos pais ou responsáveis vacinar as crianças quando você tem um órgão de saúde orientando que isso aconteça. No caso, tivemos aí a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fazendo essa recomendação para vacinação. Isso é um ponto que vai gerar muita polêmica em relação àqueles pais que não querem vacinar os filhos. Elias. Com certeza, Ricardo. Olha, muito obrigado pelas informações. Sabrina, Laura, uma excelente noite para vocês. Amanhã, sexta-feira, aguardo vocês aqui no Diverso em Rede.